Olá, eu sou a Lari e seja muito bem-vindo à Biblioteca da Alma. Hoje eu vou trazer um livro para vocês que, apesar de eu não ter gostado muito deles, apesar de não ser um dos meus preferidos, ele é um livro que marcou muito a minha carreira profissional. Ele chegou para mim uma indicação da Amazon, lá no Recomendados para Você. E no momento que eu estava muito desanimada com a minha carreira, principalmente com o meu Instagram. Eu já tenho pacientes há um tempo, eu já atuo, sou psicóloga há 15 anos, a quem não sabe. Tenho um Instagram já também há uns anos. Eu falo sobre ser quem você nasceu para ser, recuperar essa essência perdida que a gente deixa para trás no nosso dia a dia. E falo muito sobre rotina, porque eu acredito profundamente que a rotina, ela é a nossa vida e que a gente precisa cuidar dela. E ultimamente eu vejo principalmente as mulheres abandonando a rotina, vivendo puramente no automático. Então, o meu trabalho é ativamente ali, ajudar essas mulheres a dar mais propósito e sentido para sua rotina e voltar a ser quem ela é. E aí eu olhava para o meu trabalho, ai gente, será mesmo? Será que é isso? Nossa, porque eu sei que é um tema um pouco difícil. É muito mais fácil falar de ansiedade, de depressão, de transtornos, né? Mas não são temas que me enchem os olhos, não são temas que me dão ânimo. E quando eu peguei esse livro e eu comecei a ler, eu falei, meu Deus, realmente é isso. É isso que eu gosto de trabalhar, é isso que eu gosto de estudar, é isso. Esse livro é Viver a Vida Não Vivida. Ele é um livro do Robert Johnson e do Jerry Hu. Ele é um livro que faz parte de uma coleção que eu vou trazer muito aqui para vocês, porque, para quem não sabe, eu sou psicóloga junguiana, então a maioria dos livros que eu vou trazer vão ser junguianos, né? Mas ele faz parte de uma coleçãozinha que não são livros estritamente técnicos. São livros numa linguagem muito próxima do que eu quero trazer aqui no canal em todos os meus vídeos. Uma linguagem que traduz a parte técnica. Então ele é um livro muito legal também para você ler. E ele começa falando sobre a vida que a gente deixa para trás. Como assim, Lari? Ele explica no capítulo 1, e aí só uma observação, eu não vou correr os capítulos. Esse vai ser um vídeo muito mais geralzão, eu vou falar sobre ele, vou falar o que eu achei, e depois eu quero fazer um vídeo estritamente técnico, falando de toda a parte teórica que tem aqui nesse livro. Então, ele fala muito da vida, que a gente deixa para trás quando a gente cresce, quando a gente adultece. Eu gosto muito dessa palavra adultecer. Ela não é uma palavra muito oficial, muito certa, mas eu gosto muito dela. Eu acho que ela representa bem o que a gente passa, porque conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai ganhando idades, a gente precisa tomar decisões na nossa vida. Toda vez que você toma uma decisão, principalmente aquelas decisões que a gente toma lá por volta dos 18, 19 anos, de carreira, de estilo de vida, de faculdade, de estudo, são decisões que marcam muito a nossa vida. Por quê? Toda decisão, quando você decide algo, você decide a favor de uma coisa e abandona outra. E para algumas pessoas é muito difícil tomar decisão, principalmente porque essas pessoas têm muita dificuldade de deixar aquilo para trás, o não escolhido para trás. E aí ela não consegue se decidir. Não porque ela quer o que ela quer escolher, mas porque ela tem muita dificuldade de deixar para trás o que ela não escolheu. Mas a nossa vida é feita de escolhas e a gente precisa escolher para viver, para dar rumo aí na nossa vida, né? Então eu vou usar até uma história muito minha, assim, para contar um pouco, porque eu vivi muito isso na minha juventude, no meu jovem adulto. O meu pai, ele botou muita pressão sempre na minha carreira, o que eu ia fazer da minha vida. Então eu fiz curso técnico, estudei em colégio técnico, porque não existia outra vida a não ser trabalhar em grandes empresas aqui na minha cidade, em São José dos Campos. Hoje mudou muito, mas na época as grandes indústrias tomavam conta da cidade. Então GM, Embraer, CTA, Johnson, eram todas aqui em São José. Então, se você não tinha vida, se você não trabalhasse em uma grande empresa como essas. Então, eu fui fazer colégio técnico
E aí depois aquela pressão gigantesca, eu não sabia que faculdade eu queria fazer. Na época eu já não queria fazer faculdade, logo depois do ensino médio. Eu queria trabalhar em qualquer coisa, meu pai não deixou. Você vai fazer faculdade, você vai fazer. E aí empurrou, eu fui para engenharia. Então essas decisões que a gente toma nessa idade são decisões que marcam muito. Né? E aí, logo no primeiro semestre, eu já descobri que eu não sei fazer conta, que eu sou péssima nisso. E eu já fugi para psicologia. Eu literalmente fugi. Um outro dia eu conto essa história para vocês. Que eu fugi mesmo, tá? E aí, toda vez que a gente toma essas decisões, seja por imposição de um familiar, por uma pressão de um familiar, seja por cultura, uma outra história minha. A minha geração, eu tenho 38 anos. A minha geração de mulher é uma geração que, se você tem a minha idade, você vai saber exatamente o que eu tô falando. É uma geração que nós fomos extremamente pressionadas pela sociedade para ter uma carreira. Era impensável, como hoje ainda é, a gente escolher não estudar e ficar em casa. Era uma coisa assim inadmissível. Né? Tanto pelas amigas como por todo mundo. Meus pais botavam pressão para eu ter uma carreira, minhas amigas botavam pressão para ter carreira. Olha o mosquitinho, uma abelhinha. Então, era uma coisa impensável. Então, todas essas pressões culturais e externas da época que você vive, de familiares, de amigos, de tudo, determina qual a sua escolha, qual caminho você vai seguir. E tudo isso tem peso muito grande nessas decisões. Quando você decide por isso, seja por essas pressões, ou seja por oportunidades, muitas vezes você tem que colocar o pão na mesa. Muitas vezes você tem aqueles boletos para pagar. O trabalho que vai aparecer, a oportunidade que vai aparecer, é a que você vai abraçar. Você não vai ficar refletindo, analisando. Ai, meu Deus, será que isso tem a ver com a minha essência? Não. Você precisa pagar boleto, bora, vai trabalhar de qualquer coisa. Eu já trabalhei de demonstradora em supermercado, enquanto eu estava na faculdade. Eu tinha boleto para pagar. Então, a gente trabalha no que precisa. E muitas vezes, essas decisões também são impactadas por oportunidades como a da minha vizinha, que ela morou aqui junto comigo bastante tempo, né, do lado da minha casa, e agora apareceu uma oportunidade para ela morar em outro país. Então, tudo isso empurra a gente para decisões que não necessariamente têm a ver com a nossa essência, não necessariamente tem a ver com toda essa reflexão. Porque isso é lindo aqui no YouTube, é lindo no Instagram, mas ali, ó, no dia a dia, o buraco é mais embaixo, não é verdade? Então, esse livro, ele fala muito sobre isso, que quando a gente toma essas decisões, e isso não tá errado, gente, isso faz parte da vida, isso é extremamente natural, a gente segue um caminho. Qual que é o tema desse livro principal? Que quando a gente segue esses caminhos, a gente acaba deixando ali, de ladinho, abandonado, aquela vida que não foi vivida. Aquele sonho, aquela carreira, aquela mudança para um outro país que talvez você não quis ir e aí você deixou de viver aquilo. E essa vida não vivida, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai envelhecendo, ela bate na nossa porta. Ela vem nos cobrar. Se o que está lá na vida não vivida é importante para o nosso desenvolvimento psíquico, ela vai vir bater na sua porta. E é aí que a porca vai torcer o rabo. Porque o que acontece? A maioria das pessoas não dão ouvidos para ela. Não dão crédito, não dão espaço para viver essa vida não vivida. E aí nós vemos hoje um boom de crises de ansiedade, crises de pânico, depressão em pessoas entre 35, 30, vamos colocar, né? Entre 30 e 40 anos. Por que vocês acham que nessa fase da vida é que normalmente a gente começa a ter crises de ansiedade? Olha os meus dedos todos acabados de desidrose. Crises de ansiedade, crises de pânico, depressão. Justamente tudo isso é a nossa vida não vivida batendo na porta e falando: hello, eu preciso fazer parte da sua vida de alguma forma. E é aí que está o maravilhoso desse livro.
ele faz a gente refletir sobre tudo isso que eu contei para vocês, sobre o que eu deixei para trás, o que você deixou para trás, que tipo de vida você deixou para trás. Voltando à minha história, quando eu fugi para a psicologia, né, eu não tive o apoio do meu pai, eu não tive o apoio da minha família, pelo contrário, né, ninguém gostou que quando eu fui fazer a rematrícula, eu escolhi psicologia e só fui contar para eles quando o boleto chegou da faculdade. Então, ninguém ficou feliz com a minha escolha de ir para a psicologia, né? E essa questão, ela me marcou muito, porque aí eu fui fazer o que eu sempre sonhei, ter um consultório, atender pessoas. Não, eu fui tentar garantir que eu me sustentasse, eu fui tentar garantir que eu tivesse uma certa estabilidade, porque eu não tinha apoio. Então eu fui trabalhar com psicologia organizacional, eu fui trabalhar com áreas que eram parecidas com a que meu pai queria que eu trabalhasse. Vocês entenderam? Isso tudo inconsciente. Eu continuei andando pelo caminho que não era meu. Por mais que eu dei um salto aí, um respiro, indo para a psicologia, eu ainda continuava num caminho que não era o meu. E aí chegou um momento que eu adoeci, que eu efetivamente tive uma crise de ansiedade. Eu não era tão ansiosa assim, eu sempre fui ansiosa, mas eu sempre lidei muito bem. Mas quando essas coisas começaram a pegar, essa vida começou a bater, eu tive uma crise de ansiedade, eu não consegui levantar da cama. E aí foi quando eu comecei a rever mesmo a minha vida, rever o meu trabalho e nasceu tudo isso daqui que vocês estão vendo. Meu consultório no quintal, meu Instagram, agora o Biblioteca da Alma. Então, tudo nasceu dessa crise de ansiedade que eu percebi que eu não podia mais continuar vivendo a vida que não era para mim. Porque a minha vida não vivida estava batendo. Ter tudo isso, trabalhar com isso, era algo muito importante para minha psique, estruturante para minha psique. Por isso que eu estava doente. Mas não é só com relação ao trabalho que a gente não vive a vida. Até no livro ele comenta sobre um caso perfeito. Ele fala de um economista, um paciente dele, economista, super bem sucedido, super bem realizado na vida, gosta de trabalhar com isso. Ele não era infeliz no trabalho. Que a gente imagina sempre a pessoa que é infeliz no trabalho. Não, ele não era infeliz no trabalho. Porém, ele sempre gostou de tocar violino. E aí, conforme ele foi crescendo e as demandas da vida começaram a tomar conta da rotina dele, e aí a gente, rotina. A gente começou a tomar conta da rotina dele, ele foi deixando de tocar o violino dele. Ele foi deixando essa vida para trás. E aí chegou no momento da vida dele que ele não conseguia mais exercer o mínimo da função dele, porque é como se o cérebro dele tivesse travado. Ele não conseguia mais ser criativo, ele não conseguia mais pensar em soluções para a empresa dele, ele não conseguia mais fazer uma coisa que ele sempre foi muito bom. E aí ele foi para análise com o Robert Johnson e eles conseguiram entender que essa trava, que esse bloqueio que ele tinha, foi porque ele não está mais exercendo esse lado, exercendo essa criatividade, esse outro lado dele que era o tocar o violino. Então a nossa vida não vivida, se aquele aspecto dela for importante para o seu desenvolvimento psíquico, ela vai bater na sua porta. E aí o que eu faço então, Lari? Tá bom, eu consigo refletir que eu posso ter uma vida não vivida, que você tem uma vida não vivida e que ela pode te impactar aí na sua saúde mental, no seu dia a dia, nas suas escolhas. O que você faz? O que eu faço, Lari? Você vai abrir espaço para isso na sua vida. Você vai reparar nos símbolos que tudo isso está clamando, o que você tem sentido. Quando eu falo dos símbolos e o que você está sentindo, eu vou contar uma história aqui para ilustrar um pouco melhor. Quando eu comecei a minha terapia, e eu comecei a sentir uma necessidade muito grande de fazer artesanato. O artesanato, ele sempre esteve presente na minha vida. Eu nunca consegui abandonar o artesanato.
Então, assim, mesmo na época que eu tava, assim, super atarefada, trabalhava o dia inteiro, ia pra faculdade à noite, aquela loucura, eu arrumava um tempinho para fazer qualquer coisa de artesanato. Isso sempre me aliviou, isso sempre me tranquilizou, me descansou muito. Mas eu tava com meu filho mais velho pequeno, ele tinha em torno de 1 ano e meio, 2, e assim, eu não tava tendo espaço nenhum para isso na minha vida. E aquilo começou a me vir essa vontade, me vinha essa vontade, me vinha. Chegou uma hora que eu não aguentava mais. E aí, olhando o celular, eu comecei a ver muita coisa de bijuteria. Muitos vídeos, como fazer bijuteria. E um dia eu fui andar numas lojinhas que tem aqui em São José e eu vi uma loja de peças para você montar bijuteria. Então eu foquei muito nisso. Por muito tempo eu fiz, por alguns meses eu fiz a bijuteria, né? Fabriquei as bijuterias, até tem brinco que eu uso até hoje, que fui eu que fiz. E isso era uma necessidade muito grande. Então, reparar no que você está sentindo, o que você está desejando fazer, o que você gostaria de fazer, é um caminho. O outro caminho são os símbolos. Repare nos símbolos. Por que vocês acham que eu estava sentindo essa necessidade de fazer bijuteria? Porque eu estava vivendo uma vida muito cinza, uma vida muito no automático. Né? Era do trabalho para casa, da casa cuidar dos filhos, cuidar da casa, voltar para o trabalho. Era uma vida que eu não tinha tempo nem para me embelezar, nem para me cuidar, muito menos para olhar em volta e reparar nos detalhes, e reparar nas cores, e reparar nas belezas. A minha vida estava carente disso, e a bijuteria era um símbolo perfeito. Tanto de cuidado, de me embelezar, de colocar um brinco, colocar um anel, porque eu não sou muito disso. Então isso já era um chamado, um puxãozinho de orelha, vamos dizer assim. Eu não sou uma pessoa assim super emprequetada. Comecei a ser um pouco mais depois dessa fase. Então assim, eu não usava pulseira, até hoje eu não sou muito de usar pulseira, muitos anéis, essas coisas. E a minha vida estava precisando de cor, de criatividade, de espaço para a criação, de espaço para esse mundo muito mais lúdico, muito mais, né, muito menos, quer dizer, rígido e de cumpridor de tarefas que eu estava vivendo. Fiz por um tempo a bijuteria. A partir do momento que eu já comecei a sentir mais alívio disso, que eu comecei a olhar mais para essa minha parte da vida, assim, mais artística, vamos dizer assim, né, mais artesã, essa vontade de fazer bijuteria passou. E aí minhas coisinhas estão lá, guardadinhas. Um segundo exemplo foi quando eu fui pedir demissão do concurso público, porque sim, eu era concursada e eu pedi demissão do concurso público grávida. E aí quando eu fui pedir demissão, foi assim um processo de 2 anos extremamente difícil para mim, né? Até da decisão e até tomar a coragem, foram aí, eu andei pelo vale escuro por um bom tempo. E eu estava entrando num processo muito depressivo. Eu não tive depressão, mas eu estava num processo muito depressivo, porque eu estava num processo muito de olhar para dentro de mim e de enfrentar fantasmas muito difíceis, de enfrentar monstros internos muito escuros, muito pesados, né? Questões internas aí muito densas. Adivinhe o que me deu vontade de fazer? Vela. Por que eu tive vontade de fazer velas, de fabricar velas? Porque eu estava passando por um momento muito escuro na minha vida, enfrentando fantasmas mesmo, enfrentando monstros internos. Eu tive muito pesadelo nessa época, com bichos e pessoas assim, descaracterizadas, sabe? Que iam me pegar mesmo, assim, me atacar, chegavam muito perto de mim. Foi um período muito difícil da minha vida. E que fazer a vela foi como se fosse uma luz no fim do túnel, foi como iluminou essa fase escura da minha vida. Então, essas necessidades que a gente sente, elas precisam ser ouvidas. Se você está sentindo vontade de fazer alguma coisa, de fazer um esporte, de fazer... nessa fase também, eu comecei a correr. Foi quando eu comecei a correr. Porque eu tava passando por tanta coisa, era tanta coisa. O meu mundo interno aqui, gente, tava um negócio tão só... que o correr me ajudava. Porque o correr eu conseguia aliviar. Então, se você tá sentindo necessidade de entrar para uma aula de dança,
de aprender a bordar, de fazer um artesanato, de aprender uma língua nova, de exercitar o seu cérebro, de exercitar o seu corpo, de exercitar a sua criatividade. Dê ouvidos a isso. É a sua vida não vivida, é as suas questões emocionais e psicológicas que estão batendo na sua porta, pedindo espaço na sua vida, espaço na sua rotina. E que conforme você vai dando, você vai ouvindo e você vai permitindo que isso aconteça na sua vida, sem regra, sem lógica. Eu tenho uma paciente que começou a fazer sabonete. Eu não esqueço a frase que ela falou para mim. Mas, Lari, eu vou entrar numa aula para aprender a fazer sabonete. E o que eu vou fazer com tanto sabonete? E ela aprendeu a fazer vela também. O que eu vou fazer com tantas velas? Sem essa racionalização. Vai lá, entra e faz. E aproveita e se dedique àquilo. Depois a gente vai pensar nessas coisas. Atenda o chamado da sua alma, o chamado da sua psique. Ela está precisando disso. E tudo isso acontece numa fase da nossa vida, uma etapa psíquica que ela não é muito fácil. Lembra que eu falei que normalmente a gente tem essas crises entre os 30 e os 40 anos? O Jung chamou essa fase que a gente vive de metanoia. Qual que foi a analogia que ele usou? Quando a gente nasce, é como se o sol estivesse nascendo. Então, ele vai percorrer todo o céu. Quando é meio-dia e ele chega lá no topo do céu, ele está no seu momento mais brilhante. Esse momento é o auge da nossa vida. E esse auge, ele acontece por volta dos 30 anos. Pode reparar, quando a gente tem 30 anos, a gente já conquistou bastante coisa, né? Então, a gente já viveu muito lá para fora, a gente já conquistou muitas vezes uma carreira, já conquistou uma família, já conquistou uma casa, já conquistou muita coisa. E aí a gente começa, o sol começa a descer do céu, ele começa a perder o brilho. E o dia começa a perder toda essa luminosidade. Essa luminosidade, ela está muito relacionada à nossa consciência, à nossa racionalidade. Então, até os 30 anos, nós somos muito consciência, muito construir, dar conta, carreira, negócio, família, comprar casa, pagar financiamento, comprar carro, trocar carro, ter filho. A gente está muito lá fora. A partir do momento que o nosso sol começa a descer no céu e que esse brilho, né, da racionalidade vai diminuindo, começa a chegar a noite. A noite, ela tem um simbolismo, o Jung traz muito relacionado à noite ao inconsciente. E ao inconsciente no sentido daquilo que a gente não enxerga dentro da gente. Do inconsciente, do subconsciente, que todo mundo fala aí, que eu odeio essa palavra, mas todo mundo fala por aí, sabe? Então, daquilo que a gente não consegue enxergar, daquilo que não tem luz na nossa psique. Então, a gente vai ficando mais próxima do inconsciente. E aí, essa descida do sol chama metanoia. E isso acontece entre os 30 e 40 anos, que é como se fosse uma crise, uma adolescência e uma crise de identidade, porque a gente começa a olhar muito mais pra gente. Normalmente é nesse período que a gente fala assim, nossa, mas será que eu quero trabalhar o resto da minha vida com isso? Foi o que aconteceu comigo. Eu olhei pro meu emprego numa bela empresa, concursada. Falei, não quero mais. Não serve mais pra mim. Serviu até agora, foi ótimo, amei de coração, tchau e beijo. Então, acontece muito, a pessoa olha para aquela vida que ela construiu, para aquilo tudo e fala, tá, isso eu não quero mais. Isso eu quero. Ah, mas isso daqui já não me serve mais. Não quero. Eu preciso de uma nova roupagem, eu preciso de um novo espaço. E aí a gente começa a olhar muito mais pra gente, a gente começa a rever muitas questões, a rever muitas convicções, muitas prioridades, né? Para nós, mulheres, é muito comum. A gente abandona o emprego, a gente abandona a carreira e vai ficar em casa, vai cuidar dos filhos. Isso tem acontecido muito, né? Foi o meu caso, eu vejo muitas pacientes minhas estão fazendo isso, ou já fizeram, né? Vêm para mim porque fizeram. E aí se identificam com a minha história, que eu também fiz. Eu meti o pé grávida no concurso público e fui viver a minha vida, cuidar das minhas crianças. Então, é um momento de muita rebeldia, de muita introspecção, onde a gente começa aí a olhar para o nosso inconsciente. E aí, esse momento que a gente
a consciência, a racionalidade vai perdendo um pouco de força, a vida não vivida bate na porta com mais força. E aí a gente começa a sentir muito mais essa necessidade de aprender a bordar, de aprender a cozinhar, de talvez ter uma carreira nova, de entrar num curso novo, de... Gente, o meu caso, esses dias meu marido falou assim, eu não sei, gente, eu não sei nada de música, nada. Zero, nada. E aí esses dias meu marido falou assim, por que você não aprende a tocar piano? E aquilo floresceu dentro de mim. Eu falei, gente, por que eu não aprendo a tocar piano? Olha que coisa maravilhosa. Essas coisas começam a ter mais espaço. Essa vida não vivida, ela começa aí a chegar com mais força para perto da gente. Se você tem sentido isso e não tem dado espaço, você vai acabar adoecendo. Ou vai ser, sabe aqueles velhinhos? Você vai saber. Aqueles velhinhos ranzinza, que nada tá bom, mete o pitaco em a vida de todo mundo, estraga casamento, estraga amizade, gera picuinha, causa na vida da família, causa na vida dos vizinhos, nunca tá satisfeito. Pode olhar, ele deixou uma vida não vivida para trás. Aquele velhinho que só reclama, que é ranzinza, ele deixou uma vida para trás. Agora olha aqueles velhinhos que se divertem com os netos, que fazem bagunça com os netos, aprontam mesmo. Com certeza eles viveram uma parte dessa vida não vivida. Eles são muito mais realizados, eles são muito mais satisfeitos com quem eles são, porque as coisas vão se alinhando aqui dentro, as coisas vão se preenchendo aqui dentro. Quando a gente não cuida do emocional, a gente não cuida da nossa vida, que é o nome do meu produto, a gente não cuida da nossa vida, vai ficando um vazio interno que nada nesse mundo externo é capaz de preencher. E aí você vai ver esses velhinhos tentando preencher o vazio com bens materiais, com arrogância, destratando as pessoas, gerando picuinha. Eles não conseguem ver as pessoas felizes ao entorno deles. Eles se tornam chatos, rabugentos, ranzinzas. Porque nada vai preencher esse vazio e eles começam a ver que o tempo deles está acabando. Então, trate de cuidar disso agora. Cuide da sua vida não vivida. Dê espaço para esses hobbies. Dê espaço para esses momentos, esses aprendizados. Acredite no que você está sentindo. Se você precisa, eu quero dar uma reviravolta na minha vida, eu não sei se é isso. Ou se você vai tomar uma decisão muito importante na sua vida. Será que é isso? Tipo, pedir demissão do concurso público. Procura um psicólogo. Vai procurar uma orientação, entender um pouco melhor o que está acontecendo tudo isso, né, dentro de você. Isso é muito importante. Mas, mesmo que não procure um psicólogo, não deixe de viver esses pequenos hobbies, não deixe de abrir espaço para essa vida mais criativa, essa vida mais lúdica, que lá, no final, ela vai fazer falta para a sua saúde. Um grande abraço, até o próximo vídeo.